Oi, gente. A Web TV do Fábio Feldman volta hoje para falar um pouco sobre aquecimento global, falar um pouco sobre mudanças climáticas e hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente está aqui com o Carlos Nobre. O Carlos Nobre, que é engenheiro elétrico formado pelo ITA, doutor em meteorologia pelo MIT, pesquisador titular do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre e muito mais conhecido por ser um especialista em modelagem matemática do cenário climático. Carlos, recentemente vocês soltaram um relatório batizado de vulnerabilidade das megacidades frente às mudanças climáticas e um estudo específico sobre a região metropolitana de São Paulo. E esse estudo mostra que os efeitos desse aquecimento global e dessas mudanças climáticas já são reais, são inequívocos, estão acelerando e é preciso fazer algo já. Ou seja, já se consegue medir quais são os efeitos futuros, os riscos futuros? Olha, em primeiro lugar, o que o nosso estudo mostrou é que o paulistano e o habitante da região metropolitana não tinham uma clara consciência é que o clima na região metropolitana de São Paulo já mudou tanto nos últimos 50 anos que o planeta como um todo pode demorar 100 anos para mudar. Então, mudança climática é um fato concreto na cidade de São Paulo, na região metropolitana. E a pergunta é o aquecimento global que causou essa mudança? Não. A principal causa da mudança climática na região metropolitana é a própria cidade de São Paulo, é o efeito da urbanização, a substituição de vegetação por concreto, por asfalto. Qual é essa mudança? Nos últimos 100 anos, a temperatura na cidade de São Paulo já é 3 graus e meio mais quente do que era antes. As chuvas intensas acontecem hoje 2 ou 3 vezes mais frequentemente do que aconteciam, por exemplo, 50, 70 anos atrás. Então, o que nós vemos todo ano já é uma paisagem tão comum que todo mundo acha que é o normal. As enchentes, as inundações, os deslizamentos em costa, o trânsito congestionado devido às chuvas, é um fenômeno que também tem um componente à mão humana, à mão da urbanização. E aí o aquecimento global, que não é só na cidade de São Paulo, ele vem em cima desse quadro e traz mais complicação, que também o aquecimento global aumenta a temperatura e faz as chuvas em geral ficarem mais intensas. Então, São Paulo é o melhor laboratório do Brasil para um lugar onde as mudanças climáticas já aconteceram. Nós não precisamos esperar mais 20 anos, ou 50 anos, ou 100 anos. Elas já aconteceram. E as mudanças são diretas, né? Ou seja, no curto prazo a gente prevê aí um aumento no número de enchentes por causa do aumento de chuvas mais intensas, mas no longo prazo a gente pode ter até migração de doenças que hoje são características de zona mais quente para dentro de uma zona mais temperada. Ou seja, no longo prazo a gente pode estar não só convivendo com uma leptospirose por conta do contato das pessoas com essa água suja, como também com doenças que nem são características da nossa região. Isso é possível também. A cidade de São Paulo está situada num nível mais alto, apesar que os vetores de várias doenças tropicais, eles existem também na cidade de São Paulo, mas é lógico, São Paulo está a 700, 750 metros de altura. Se a temperatura aumenta muito, eventualmente até vetores de doenças mais tropicais amazônicas, elas passarão a acontecer, poderão acontecer em São Paulo. O principal problema é o problema das chuvas intensas, é o problema das ondas de calor, que ainda não é um problema grave em São Paulo, no futuro poderá ser, afetando a saúde dos idosos e das crianças. E o problema básico de que não há nada que possa ser feito a muito curto prazo. Não é possível reverter a urbanização a curto prazo. Aliás, a urbanização nunca será revertida. Ela pode ser amenizada, aumentando a área verde, diminuindo a impermeabilização da cidade e diminuindo a poluição, que é a combinação do aquecimento, da alta temperatura com os poluentes é que cria situações críticas de poluição. E muito mais do que simplesmente se esperar que o governo tome todas as atitudes, até numa diminuição da aceleração dessa urbanização, ou mesmo de criar políticas de controle para essa urbanização, é preciso que as pessoas se conscientizem que hábitos do dia a dia, hábitos como deixar o carro em casa, hábitos como procurar um transporte alternativo, um carro com combustível alternativo, é fundamental. Ou seja, é preciso que as pessoas também tomem essa consciência e tragam para dentro de casa esse tipo de novos hábitos, até porque nós é que vamos ser os principais afetados. O planeta Terra continua, já passamos por várias transformações, nós é que vamos ser os afetados. Mudança comportamental é importante.
Há muitas coisas que o indivíduo sozinho não pode fazer, depende de políticas públicas, depende de ações de governo, mas há várias outras que a população pode fazer, até para diminuir o risco futuro, diminuindo as emissões. Cada pessoa, cada família, cada vila pode ter um plano próprio de diminuir emissões. Porém, o aspecto mais importante é um aspecto de cidadania, um aspecto da população entender que ela tem o poder numa democracia de mudar as coisas de uma forma mais permanente, de pressionar a sociedade organizada, de pressionar a classe política para que ela possa ir numa direção mais sustentável. Talvez esse seja o maior poder que o cidadão tem de, a longo prazo, alterar o clima do planeta para uma situação menos prejudicial às atividades humanas e à vida no planeta.